Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. 22 letras fundamentais. Ele as colocou em um círculo, como uma muralha com 231 portas. O círculo oscila para frente e para trás. Ele as permutou, pesou e transformou. Aleph com todas elas e todas elas com Aleph. Beit com todas elas e todas elas com Beit. Elas repetem em um ciclo e existem 231 portas. Surge que tudo que é formado e tudo que é falado emana de um nome único. Eu estou lendo um trechinho do Sefer Yetzirah, que fala de 231 portais, e a gente teve gente escrevendo de todo o site perguntando, mas o que são esses portais? E aí a gente vai chamar um maior especialista que a gente conhece para tirar essa dúvida da gente, né? Mas antes de chamar, ele já é do boteco, então quando eu apresentar não vai ter nenhuma surpresa. Mas primeiramente, para se sentar à mesa do Projeto Mayhem, Rodrigo Lutarque. Salve, pessoal. Um assunto que eu adoro, que está até aqui, uma das traduções do nosso querido Rabino. E vamos falar dos 231 portais. Diretamente do Japão, Robson Belli. Ohayou gozaimasu para quem está aqui comigo, Konbanwa para quem está no Brasil, konnichiwa, estivendo à tarde, em outro horário. Bom, vamos imaginar um mapa que conduz não a lugares, mas a estados de consciência. Hoje vamos falar um pouquinho dos 231 portais. Dos reinos da bruxaria, André Correa. Saudações, seres humanos, um assunto que foge da minha alçada, mas que eu me divirto aprendendo junto com vocês. E pela descrição de todo mundo, ainda mais agora com o Robson falando que são estados de consciência, estou muito, muito curioso para aprender sobre a porta dos desesperados desse circo. Dos reinos das pedras, Pedro Pavan. Opa, salve, salve, meus amigos cristalinos. E é claro que nos cristais também existem os portais. Eu não poderia deixar de trazer para vocês hoje um quartzo fumê Phantom. Cada uma das camadas internas deles representam portas, portais das consciências e das dimensões. Então, bora que bora aprender mais sobre isso. E para afiar as pedras, de Paulo Jacobina. Fala, galera, tudo bem? Tem um provérbio que diz que a glória de Elohim é encobrir palavras, mas a glória dos reis é investigar essas palavras. E acho que ninguém melhor do que nosso grande Rabi para investigar essas palavras, para trazer para a gente o significado desses portais. E do yairalon.com.br, nosso querido Rabino Yair, seja muito bem-vindo. Aliás, Yair, você já está convocado, porque o Shabbat no Sofia ganhou de novo, como todo mundo vai querer fazer o Shabbat de novo. Que boa notícia. Então, você já está convocado para esse 2025. Perfeito. Seja muito bem-vindo, meu querido. Obrigado, gente. Obrigado a todos vocês. Como eu sempre falo, um prazer enorme estar aqui com vocês. Sempre muita troca bacana e a energia só que a gente tem aqui já vale tudo, né? Muito obrigado pelo carinho. Eu acho que a primeira pergunta seria, então, o que são 231 portais? Porque eu sei que tem umas outras coisas que são os 32 portais, aí tem 50 portais, aí tem mais 231 portais. É muito portal. Exato. Você podia dar uma explicação de que são esses portais? Vamos. E o assunto é complexo, viu, Marcelo? Porque, assim, também, dependendo para quem você pergunta, para que cabalista, ele vai falar que serve para uma coisa, né? Bom, a origem, como você mencionou aí, bem mencionado, é o Sefer Yetzirah. Então, o Sefer Yetzirah, ele dá ali a entender que você pega as 22 letras do alfabeto hebraico, faz aquela combinação 2 a 2, né? Tem até aquela fórmula matemática que a gente aprendia no colégio, permutações, combinações, e você consegue fazer 231 combinações dessas letras. Essas combinações são chamadas em hebraico sherim, né? Portais ou portões. Agora, o que isso representa é que vai, né, de cada um. Então, o Sefer Yetzirah vai falar que cada um desses portais é um par específico de energia da criação. Então, por isso que o Sefer Yetzirah é chamado, inclusive, livro da formação ou livro da criação. De modo que, se você conseguir conectar em cada uma dessas energias, vamos falar num ambiente teúrgico, né, você conseguiria criar o mundo assim como Deus criou o mundo. Deus cria o mundo com esses pares de letras. Agora, numa outra visão, esses portões, como vocês também mencionaram, eles são portões de consciência, e não tem nada a ver com criar o mundo, né? São portões que você vai abrindo mentalmente, com a sua consciência, e cada vez que você
conecta em um desses portões ou passa por um desses portões, você vai percebendo mais sobre a realidade, de uma maneira mais elevada, de uma maneira mais espiritualizada. Até chegar num nível que, por exemplo, o Abulafia vai chamar de profético. Você pode desenvolver o dom da profecia, como você tinha no Antigo Testamento, né, os profetas, e chegar nesse dom da profecia. E, por fim, um terceiro modo, que acho que aí o Paulo Jacobina aludiu, é que não seriam nem nomes de atravessar a consciência, né, nem seriam energias da criação, mas seriam nomes de Deus ocultos. Assim como você tem vários nomes de Deus, só que um pouco mais revelados, você tem uns que são super ocultos e que você teria que aprender a escavar ali nessas 231 pares de letras e fazer ali anagramas, permutações, pronunciar esses nomes para poder conectar em diferentes aspectos do divino. Fantástico. Eu vou até deixa eu colocar aqui para o pessoal que está em casa ver. Aqui. Então, esse é o desenho da... Como é que chama esse desenho? A gente chama de 231 portões mesmo. 231 portões. Exato. É ele que mostra a combinação, né, de 2 a 2. Então, se você começa lá em cima na imagem, tipo como se fosse 12 horas do relógio, é o Aleph, aí indo para a esquerda, né, que é a leitura hebraica, você vai tendo as outras letras, Bet, Gimel, Dalet, e você vê que todas as letras ligam com todas as outras. Então, por isso que de cada letra sai 21 traços, né? Então, ele faz essa mandala aí, bonita, e mostrando como eu combino. Então, cada letra com cada uma das outras 21, né? 2 a 2. E aí você pegaria o significado de alguma letra. Dá um exemplo para a gente. Escolhe tipo umas 2 letras. Sei lá, o Yod com pé. Então, vamos falar talvez em 3 níveis. Vai. Se você falar no nível de... Vamos primeiro, de criação, você vai falar que o Yod, por exemplo, ele cria várias coisas. Vamos supor, chutando aqui, ele cria o planeta Vênus. Tá? E Pei, por exemplo, cria o signo de Sagitário. Então, o Yod com Pei, ele vai ao mesmo tempo resumir toda a energia venusiana, e o que você poderia saber, por exemplo, pela astrologia e tudo mais, e os referentes ir atrás, e toda a energia sagitariana. Então, você está combinando essas 2 energias para criar tudo que é ao mesmo tempo Vênus e Sagitário, por exemplo. Tá? Se fosse no âmbito da criação. Se for no âmbito do nome de Deus, você vai dizer que Yod e Pei já é um nome de Deus. E aí você pode expandir sobre isso. Então, por exemplo, Yod vale 10, Pei vale 80. E aí você começa a fazer numerologias. Qual é o nome de Deus que é 90? 90 se relaciona com que conceito? Você pode procurar versículos bíblicos que tem 90, né, e tentar ver onde que esse nome de Deus que vale 90 está se manifestando, ou por que Deus chamaria Yod Pei, né, teria esse nome oculto dele. Uhum. Por fim, como meditação, vamos chamar assim, ou profética, como a Abulafia, você teria que fazer uma visualização do Yod, uma visualização do Pei, pronunciar dentro de um certo ritmo respiratório, como se fosse um mantra. Às vezes você pode preencher com vogais, o Abulafia põe ainda isso, e você faz uma meditação que vai abrindo os portais da consciência. Então abriria um portão específico, que é o Yod Pei, dos 231, e te conectaria com o Abulafia chama de uma inteligência do universo, né, ou intelecto, que ele vai indo ali pela linha do neoplatonismo, né, e ele fala que você tem o quê? O intelecto humano e o intelecto ativo, que é o intelecto divino. Então, eventualmente, se você for conectando esses portões, você chega no intelecto divino e você faria sua mente se unir com a mente divina. Fantástico isso. E quais são os livros que falam desse assunto dentro do hebraico? Tá. Abulafia ou o Sefer Yetzirah? O Sefer Yetzirah, ele traz a informação só, né? Tem essas letras e pronto. E aí depois você tem os comentaristas do Yetzirah. Um dos mais famosos é o Ramban, com N, que é o Narmanides, tá? E acho que é o primeiro, em termos históricos, ali na região da Provença, século X, a falar de o que isso significaria. Agora, o que ficou mais conhecido mesmo é o Abulafia, tá? Que ele é já do século XIII, e que ele vai falar que eles são esses portões de meditação que eu falei para ampliar a consciência. E o Abulafia, ele era um autor bastante prolífico, né? Ele escreveu muito, assim, o que não é muito normal entre os cabalistas. Ele tem, acho que, uns 10 livros. Nos 10 livros ele fala dos 231 portões. Em cada um deles ele traz uma informação a mais sobre como usar. Então tem um livro em especial que é bem famoso, que é o Tseruf Haotiot, a permutação das letras, e que ele vai falando toda essa técnica. Eu costumo dizer assim para alguns alunos que é como se você lesse um tratado de yoga da Kabbalah.
ele vai falando da importância da respiração, do som, da concentração, aí vai falando da postura que você faz a cada respiração, né? Quase que um asana ali da yoga, só que do ponto de vista da Kabbalah. E aí ele vai falando cada coisa que você pode experimentar nesse processo, inclusive descrevendo para saber se você, por exemplo, está tendo um estado profético de verdade, né? E tendo uma visão real, ou se você está, por exemplo, delirando e imaginando coisas com a sua mente ativa, que ele chama, sua mente imaginativa. Cara, isso é muito fantástico. Então, assim, resumindo a sua resposta, é o Abulafia. Né? O que mais explora os 231 portões e como usar na prática é o Abulafia. Aproveitando, então, o gancho sobre o Abulafia e usar na prática, você comentou sobre a permutação e você, como se fosse mantrificar essa dupla de letras, né? E você comentou, inclusive colocando vogais. Né? Aí me surge pelo menos duas perguntas para o público em geral. Como é que funcionaria sem colocar vogais, uma vez que no hebraico são consoantes? Né? Então, como é que a gente pronunciaria apenas as consoantes? E a segunda dúvida, para trazer para o público, você faz a permutação com todas as vogais ou apenas com todas as vogais passíveis de se encaixarem naquele conjunto específico? Ótimas perguntas. Bom, o Abulafia descreve níveis, digamos, da prática. Depende do que você quer fazer. Né? Então, o nível 1, digamos assim, da prática meditativa dele é você usar só as letras, como você falou, no hebraico só tem consoante, né? Sem vogal. Aí fica a pergunta, tá, o que você faz? O Sefer Yetzirah, o próprio Sefer Yetzirah, divide cada uma das consoantes em 5 pontos de articulação. Então, você tem letras que são bilabiais, você tem letra que é gutural, da garganta, você tem letra que é do palato, né? E aí o Abulafia vai falar que você só deixa o ar passar, sem pôr vogal nenhuma, e sente o ponto de articulação da letra. Então, vamos dar uma ideia. Vamos supor que você vai fazer o PEI que o Marcelo perguntou. PEI é uma bilabial. Para falar, você tem que dar tipo um beijinho, né? Fazer duas, juntar os lábios. Então, você só fica tipo um peixe fazendo... juntando os lábios e sentindo o som explosivo do P, mas sem falar pá, pé, pi, pó, pu. Só pá, 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 pá. E essa, por exemplo, é a meditação do PEI. Só ficando nisso como um mantra. Num segundo nível, você põe as vogais. E aí a coisa complexifica, por quê? Porque você tem no hebraico 10 vogais, 5 longas e 5 breves, né? E aí você usa isso na meditação, então você usa todas para responder a sua pergunta, Paulo. Então você chega a fazer aquilo que já tem 2 letras com todas essas combinações, às vezes dá, sei lá, muita permutação. Então você vai fazer, por exemplo, pegando de novo o caso do Marcelo, Yud e Pei. Então você vai fazer Yapá, Yepe, Ipi, Yopo e Upu. Isso seriam as vogais breves. Aí depois você faz com a longa. Ya, pa, a, que elas duram 2 tempos. Ye, pe, e, ip, i, o, po, o, e o, upu. Só que tudo isso ainda controlando a respiração, porque ele fala que você não pode demorar mais de uma respiração para cada sílaba, e entre as sílabas você pode descansar 3 respirações, ele fala. Então, vai um esforço mental tão grande na prática, que o próprio Abulafia dá a entender que é isso que te leva ao estado profético. Você enche a sua mente com tanta informação no alfabeto que, primeiro, você tira todos os pensamentos estranhos, você chega num nível de concentração absurdo, e como você está mexendo com essa energia sagrada, é isso que faz alguma coisa se manifestar para você. E aí ele fala que pode ser o intelecto ativo divino, pode ser um anjo, pode ser um profeta, né? Mas é justamente pela exaustão mental. Então é o contrário, às vezes, do que a gente imagina de meditação, né? Que é para você serenar a mente, relaxar a mente. A meditação do Abulafia é o contrário, é meio que para você estressar a mente, levar ela ao limite, e aí ela meio que desmonta, ela fala assim, desisto. E nesse momento que ela tem a experiência profética. Fantástico. E isso com só 2 conjuntos, né? Isso a gente vai estar falando Exato. Depois que ele vai juntar 231. Exatamente. Eu estou com uma pergunta daqui que ele falou, por que são 231? A conta é a seguinte, são 22 vezes 21, que dá 462. Isso. Só que você tira os repetidos. Então, se você tem Aleph Beit e Beit Aleph, eles contam 2 vezes. Então, você vai dividir por 2. Então, daí Exatamente. dá 231. Não Em é um português número aleatório. Exato. Não, é aquela fórmula matemática que eu falei. Para quem lembra de aula de matemática no colégio, é a coisa que chamava combinação, né? Então, você combina 22 letras, 2 a 2. Aí, para quem lembra de matemática, é 22 fatorial sobre 2 fatorial, 22 menos 2 fatorial.
né? Então dá isso que o Marcelo falou, 462. Só que como AZ e ZA, por exemplo, em português seria a mesma coisa, BY, YB é a mesma coisa, você divide por 2. Então fica dando 231 portões. Se não me engano, tem... Eu sou de humanos, é bom. O pessoal de humanos fica sofrendo. Se não me engano, tem o comentário do Kaplan ao Sefer Yetzirah, e ele era de exato, justamente, ele era físico, pouca gente sabe disso, esse que o Jacobina está mostrando. Ele faz uma conta, assim, de quanto tempo levaria para uma pessoa com um ritmo de respiração fazer todo... Acho que ele chega, assim, no número de 31 anos, se não me engano era isso. A pessoa ficaria 31 anos meditando para fazer todas as permutações com todas as vogais. Ou seja, realmente você tem que escolher um portão e uma vogal, senão você enlouquece. Tem que acertar, essa é a porta da esperança divina. Exatamente. Saber que você está abrindo a porta certa, senão já era. Fantástico demais essa. Pode falar, mano. Pode falar, Pedro. Ô, e aí, deixa eu fazer uma pergunta então. Eu não manjo muita coisa disso que a gente está conversando. Então, se a gente fosse pensar bem simples, qual a finalidade desse conhecimento? Por que está tendo muito som no fundo? É aqui do meu, será? Deixa eu ver se eu consigo mexer. Aí. Acho que melhorou. Melhorou, né? Eu ativei aqui uma redução de ruído. Tá, desculpa, vamos lá. Então, ó, pensando de repente alguém que não entende muito isso, qual é a finalidade, então, desse conhecimento? Para que eu iria pegar e viajar nisso, exercitar isso? Qual a finalidade, efetivamente, dessa prática? Onde isso pode me levar? Porque quando eu penso, uma expansão da consciência, pô, muito legal. Mas qual a diferença de eu pegar um cristal para ter uma expansão de consciência, eu fazer um rito de ayahuasca para ter uma expansão de consciência, ou eu fazer esse processo? Perfeito. Eu vou te dar a resposta em 2 níveis, Pedro, por causa das 2 interpretações que a gente falou aqui, né? A primeira eu vou te dar no nível que eu vou chamar de teúrgico, mas você poderia chamar de mágico, de cabalá prática, né? Então, que é, digamos, um grande objetivo do Sefer Yetzirah em geral, não só dos 231 portões. Então, a pessoa que ela estudava, o cabalista, ela tinha que objetivo? Eu quero ter os poderes criativos que o próprio Deus tem e que ele manifesta, por exemplo, no Gênesis, quando você vê lá que ele cria o mundo a partir da fala, né? Então, a ideia cabalística é, eu aprender a manipular as letras hebraicas, eu estou manipulando as próprias energias de criação do universo. E com isso eu consigo fazer o que eu quero, né? Eu tenho todos os fins teúrgicos, então eu posso curar pessoas, eu posso trazer doença, eu posso ressuscitar alguém, posso criar o golem, o famoso golem, né? Provar que eu também crio um ser humano do barro, como Deus cria um ser humano do barro. Esse é o primeiro objetivo, que a gente poderia chamar de uma escola de cabalá prática, teúrgica. Numa escola do Abulafia, né, o objetivo é aquele outro que eu falei, é fazer com que o meu cérebro, a minha mente, que é limitada e humana, e que só consegue ver uma parte da realidade, vá ascendendo de nível até chegar na mente do próprio divino. E eu começo a ver o mundo como Deus vê o mundo. Ou, por exemplo, entender as razões de Deus para o mundo. Então, o Abulafia vai falar o seguinte, por exemplo, todo mundo aqui já passou por aquelas situações assim, você está vivendo, acontece uma coisa e você não entende por quê. Às vezes você vai até com uma sensação de injustiça, né? Ah, Deus é ruim, Deus é mau, Deus me mandou isso para quê? Por que eu mereço? O que eu fiz para merecer? O que o Abulafia vai falar? Você faz essas perguntas porque você é limitado como ser humano. Você não entende as razões divinas e as motivações divinas. Mas se você pudesse conectar na mente divina, você saberia exatamente por que Deus está te mandando aquilo. E aí a sacada do Abulafia é que é exatamente o que os profetas faziam, né? Então os profetas vinham e anunciavam as maiores catástrofes, né, para Israel. O templo de Jerusalém vai destruir, vocês vão ser exilados, vai correr sangue pelas ruas, né, umas coisas assim. E o povo ficava horrorizado. Mas o profeta, ele sabia por quê. Ele sabia a raiz espiritual desses problemas. Então o profeta, ele tem um entendimento elevado em relação ao povo. E a proposta do Abulafia é essa. Ele acredita, é quase que uma utopia, mas no bom sentido. Ele acredita que todo mundo pode ser profeta. O Abulafia não acreditava que isso era dom, né? Ele acreditava que era uma prática. Se você aprender a manipular as letras, por exemplo, você chega no mesmo nível de profecia que os profetas da Bíblia. Então seriam esses 2 objetivos. Só não pode contar isso para os caras que baniram os profetas, né? Exatamente. Os sacerdotes, por exemplo, que é a briga bíblica, né? Os sacerdotes de Jerusalém versus os profetas. Pois é. E aí, o nome desses portais, pelo que eu entendi, são os portais iniciáticos, é isso?
Isso me leva a crer, então, talvez que para eu poder acessar efetivamente esse tipo de conhecimento ou consciência, eu preciso passar por uma iniciação dentro desse caminho ou algo do gênero, ou não exatamente? Não exatamente. Na verdade, a Kabbalah, ela não tem muito essa questão da iniciação, né, como talvez a gente chama no Ocidente. Ela tem a questão do segredo, óbvio, né? Então, assim, você só aprende certas coisas se você se provar digno na sua relação professor-aluno, aí o professor te revela uma coisa. Né? Mas não tem uma iniciação, por exemplo, como a gente talvez imaginaria em ordens iniciáticas. A Kabbalah nunca teve muito ordens iniciáticas. Né? Sei lá, pode pensar de maçonaria, qualquer outra. Né? Geralmente tinha realmente uma relação de confiança com o professor. Se o professor percebia que você tinha capacidade espiritual, que você era promissor, digamos, ele ia te revelando as coisas. Né? Com muita parcimônia, porque tem a coisa de que esse ensinamento pode ser perigoso, obviamente, que você pode enlouquecer, pode ir para idolatria, né? Todo esse tipo de coisa. Agora, ao mesmo tempo, é interessante o que você falou, Pedro, porque assim, o Abulafia justamente é um cara que chuta isso, né? Ele manda aí suas favas, ele pega e publica 10 livros, como eu falei, o que é raro para um cabalista, publica abertamente sobre como usar e divulga abertamente porque ele acreditava que todo mundo podia ser um profeta, né? E aí você falou assim, então, só não pode falar isso para quem perseguiu os profetas. Não é à toa que Abulafia foi perseguido, e muito, né? Na história. Então os rabinos olhavam para ele e falavam assim, você é louco, você está revelando abertamente o que era para ser secreto, para ser transmitido, a gente chama de boca a ouvido, né? Quase que sussurrando assim. Você está falando abertamente. Então ele, até onde a gente sabe, ele morreu assim, sabe aqueles indigentes na miséria, pobre, renegado, ninguém queria saber dele, nem se sabe muito aonde ele morreu. Então ele sofreu muito por revelar esse tipo de conhecimento. Tá? Então, embora não seja iniciático, tem um segredo em volta assim. Entendi. E a própria Kabbalah se protege também, né? Porque se você não se dedicar para descobrir, tipo, o que diabos é Aleph, o que diabos é Beit, o que diabos é Gimel, não adianta alguém virar para você e falar, o portal, sei lá, Beit Gimel. Não dá para você fazer como uma receita de bolo, né? Se a pessoa não for lá e botar a cara e ler, estudar e praticar, ela não aproveita, né? Exato. O Talmud chama isso, Marcelo, você fala assim, o Talmud tem umas discussões assim de como é que você ensina essas coisas para o aluno, para quem que você ensina, como é que ensina. E o Talmud fala assim, você ensina só os Rashei Perakim, é tipo o início do título. O texto do livro, a pessoa tem que decifrar sozinho. Então você só dá assim a inicial, como se você desse o título do que você vai ensinar. E o aluno depois tem que decifrar de novo, né, por si só, sozinho. Mas você nunca revela tudo. É exatamente isso que você está falando, Marcelo. Então, se você não tem capacidade de entender, o professor fica tranquilo, que ele falou que ele podia, não infringiu, digamos, a lei espiritual, e você que se dane que não conseguiu entender. Se você entendeu, ótimo. Você provou que é o seu mérito. Então, sei lá, o professor vai te falar, vamos falar até, não precisa em letras, pensa em Sfirot, né? Ele vai falar, olha, o que está atuando na tua vida é Hesed e Gevurah. Pronto. Então, se você sabe o que é Hesed e Gevurah, você vai fazer toda a associação que precisa. Só assim, se você não sabe, o professor vai falar, sinto muito, eu já te falei que é Hesed e Gevurah, eu só posso ir até aqui. Daí para frente é você que tem que, né, derivar o ensinamento. Perfeito. E tem, só fazendo um comentário a respeito disso também, né? O Yair pode até corrigir caso eu esteja errado, né? A maior autoridade aqui, mas Kabbalah não significa apenas receber, né? Também significa aceitar. Né? Então você precisa introjetar isso na sua vida. E aí quando a gente fala de 231 portais, né? Eu já vi também referências em algumas coisas, né? Como o próprio nome de Israel, né? Os 200 está oculto, né? Ele guarda esses 231 portais, assim como na própria Mezuzá, você também vai encontrar isso, né? Eu já ouvi algumas pessoas falando disso também. Você pode explicar como é que a gente encontra essa questão, principalmente no nome de Israel? Na Mezuzá, né? Porque eu não sou um tanto quanto crítico quanto não judeus usando Mezuzá, né? Senão a pessoa vai começar a colocar Mezuzá em casa, mas sabe que é uma questão mesmo, né? Hoje em dia se discute muito se pode, se não pode, tá? A gente tinha o saudoso Rabino Sobel, né, que era famoso da CIP, e uma das críticas que ele levantou é que ele dava Mezuzá para todo mundo, né? Qualquer pessoa que ele ia visitar, ele dava o Mezuzá, e tinha gente que ficava brava. Bom, mas a questão do Israel, por exemplo, é que a gente tem que lembrar assim, a gente está falando de 231 portões, mas são uma gama de coisas que se usa na Kabbalah. Então você tem Gemátria, você tem Notarikon, você tem permutação, né? Então, por exemplo, você está falando de 231, mas isso se converte em letras na Gemátria. E aí, quais que são as letras? Você pega o Resh, que é 200,
o L, o Lamed, que é 30, e o Aleph, que é 1. E são 3 letras que aparecem no nome Israel, como você mencionou, Paulo. E aí você poderia ler, então, Israel dividido assim, como Yesh 231. Tem 231. Então, nesse sentido, se não me engano, é o Abulafia que traz isso, ele vai falar assim, quem que é israelita? Quem é do povo de Israel? A pessoa que tem os 231 portais. Quem domina os 231. E ele vai falar, não tem nada a ver com religião, com ser judeu, com nada a ver. Israel é a pessoa que atingiu os 231 portões de consciência. Aí, se a gente ainda lembrar que Israel é o nome que Jacó ganha, quando ele está lutando com o anjo, você chega em todas as outras associações. Então ele vai falar, bom, o Jacó está ganhando 231 níveis de consciência quando ele luta com um anjo. Esse anjo representa o intelecto que a gente falou, que não te deixa compreender a realidade. Por isso que a luta acontece de noite, na calada da noite. Quando o sol está raiando, ele ganha um novo nome. Aí a metáfora vai ampliando, né? Porque você pega esse 231 e vai associando com outras questões. Então, o nome Israel e a ligação com 231 viria por aí, pela gemátria, porque o jeito de escrever 231 são 3 letras do nome Israel. Putz, e agora você deu a cabeça explodindo aqui, né? Porque eu lembro que o Crowley no Liber 777, ele pega e vai fazendo essas tabelas. Mas quando você pega 231, eu vou até abrir aqui de novo para mostrar. Se você pegar todas essas somatórias, aí você começa ali, né? Que, sei lá, Aleph com Beit dá 3. Exato. Mas aí Aleph com Gimel dá 4. Mas aí Gimel com dá 5, dá 6, dá 7. A hora que você for tabelando, você vai ter uma quantidade de números possíveis que é gigantesca. Ele ultrapassa o 777. Exato. E aí você vai ter as palavras que você pode pegar. Sei lá, por exemplo, honra em hebraico. Aí vai ter um valor tanto. E aí, se você achar qual portal que tem o mesmo valor gemátrico, com certeza absoluta vai ter uma associação. E aí, amor, coração, e aí dá para você ficar viajando assim, muito. Acho que deve ser por isso que eles chamam de portal de iniciação em consciência. Porque se você começar a entender o hebraico como uma linguagem que constrói o mundo, e tudo está nessa somatória, e tudo vai dar esse número, pelo menos, numa redução até pelo menos 700, talvez, que seria a Shin com Tav. Isso. Que, né, 300 com 400, até 700, tudo que tiver menos de 700, por mais que você vai estar combinando outras letras aí, está dentro desse processo, né? Isso que você está falando, na verdade, digamos, o fascinante e o risco da gemátria, né? Porque é o que você falou, se você quiser, você viaja na maionese legal, você faz relação que nem daria para fazer, e na Idade Média surgiram uns dicionários de gemátria que era isso. Várias palavras importantes do hebraico que a gemátria é 1. 2, várias palavras importantes que é 2, para a pessoa começar a fazer associações e viajar, né? E claro que você podia fazer as próprias. Só que você pode literalmente desandar, né? Você começa a associar com um monte de coisa com um monte de coisa, e você começa a ver, às vezes, relação que não tem. Então, é aquele risco famoso que o pessoal falava, cuidado como você estuda Kabbalah, que você fica louco, você começa a degringolar, né? Então, mas, ao mesmo tempo, é um potencial criativo infinito. Então, para voltar, por exemplo, na questão do 231, né? Eu lembro que o Abulafia vai trazer isso. Ele vai falar, sabe o que o 231 significa? O Paulo lembrou do Israel, tá? Você tem o nome de Deus, tetragrama, tá? Que já ia falar errado, tá vendo? O tetragrama dá 21, sem a repetição do rei, né? Com o rei dá 26. Se você não pegar a letra repetida, dá 21. Aí ele fala, 21 vezes 11 dá 231. Ele fala, tá, e por que 11? Porque 11 é a Sfirá oculta dat. Então você fala de 10 Sfirot mais a 11ª. Então ele vai dizer que outro modo de você entender os 231 portões é você conseguir conectar o tetragrama com dat. O que é dat? Conhecimento. Então ele vai falar conhecer a Deus intimamente, conhecer o nome de Deus, a ponto de ter uma fusão com o divino, mostra que você chegou nos 231 portões. Então, você começa, como você falou, Marcelo, 231 começa a te levar para um monte de coisa. E se associa com um monte de coisa. E todo número vai te associar com um monte de coisa, né? É você que tem que pôr o limite da coisa. Antes do Pedro fazer a pergunta dele, o Marcelo está mutado. Só fazer um comentário antes do Marcelo falar também. Né, que eu mesmo tenho um próprio texto, eu tenho um pensamento que, para mim, a Torá nada mais é do que um grande texto. Claro, existem outras coisas, mas explicando a relação Aleph-Bet. Né? Você tem o Aleph-Bet e você escreve a Torá toda só para explicar essa conjugação dessas duas letras. Exato. Nessa mesma linha, acho que o Marcelo citou no começo, né, o trechinho do Yetzirah, a ideia de que toda a Torá, na verdade, é um nome de Deus. A gente segmenta como palavras e verbos e substantivos e tal, mas, na verdade, se você pegasse a Torá inteira, da primeira letra à última, que é um beta ou lamed, tirasse todos os espaços e juntasse, isso é um nome de Deus.
Só que a gente não sabe vocalizar, pronunciar, conectar, e a Torá toda está ensinando como fazer isso, exatamente isso que você falou. Toda a Torá não se trata senão de outra coisa a explicar o que é o nome de Deus, né? O nome próprio, digamos, de Deus, o nome por excelência. Eu tinha comentado que nessa viagem que estava fazendo, é que, por exemplo, eu estava estudando um portal que era Lamet e Beit, que era quando você tem Beit e Lamet primeiro, é Babel, que é a torre de Babel. Então é a casa de Deus, com o conceito de subir às alturas de Lamet. Que aí é a casa de Deus que sobe às alturas, mas aí sobe de novo das alturas, que aí você extrapola para a arrogância do ser humano que tem tal. Então tem todo um conceito desse portal. E aí a hora que você inverte, fica Lamet, que é coração. Exato. É isso. E aí que é o que? É o que tem mais alto que habita a nossa casa de Deus, que está dentro da gente. Então não é uma viagem tão grande, porque se você pensar assim, é claro, isso eu acho que funciona mais quando você está pensando numa bondade infinita, numa criação infinita, ou você está pegando o melhor atributo da coragem e tal, mas quando você pega essas palavras, principalmente as que estão na Torá, eu acho que elas fazem correlação. Você não vai viajar muito. Se você ficar na estrada ali dos tijolos amarelos, você não vai sair. Esse é o segredo. Se você pegar, é o que você falou, se você pegar conceitos bíblicos dentro da Torá e ligar, aí você faz maravilhas. Então tem umas gemátrias muito famosas, assim, então, por exemplo, que o número de Mashiach é o número da serpente. Aí você começa a pensar, ué, o que a serpente tem a ver com o Messias? Né? Que o número de Adão é o número de rei Davi. Aí você começa realmente, né, fazer umas coisas interessantes. Mas quando você começa a querer provar fora, né, então aí tem aqueles números 20. Então eu vou achar o 666 na Bíblia. Não, já começou errado, porque a Bíblia não tem o conceito de 666, não é o que você quer achar na Bíblia. Aí já começam, né, umas viagens. Tem um site de gematria lá, mas você entra tipo sorvete de chocolate. E aí, tipo, degringola muito rápido, né? Mas eu acho que se a pessoa for séria em cima disso, eu acho que quem tinha alguma pergunta? Pode ir, Pedro. Desculpa, antes do Pedro perguntar, só para falar, quem eu acho que é um autor que vale a pena, porque ele é acessível para quem não fala hebraico, e que ele anda nessa linha muito tênue. Eu acho que tem umas horas que ele acerta muito e tem horas que ele viaja. Não sei se vocês já ouviram falar daquele Fabre de Olivet, que ele tem uns livros falando da importância do hebraico, da língua sagrada e tal. Acho que é Antoine, o primeiro nome. E ele, assim, ele é claramente um cara que está estudando hebraico, que ele não tinha noção muito, né? Você vê no texto dele, mas tem umas horas que ele acerta muito, tipo isso que você falou, Marcelo, do Babel e Lev, né? Um te leva à destruição, a Torre de Babel, e outro é a acusação. Só que tem umas horas também que ele quer provar umas coisas com o hebraico que ele zoa. Então, é para ver interessante, assim, como você pode acertar ou errar bastante com a Gematria. O Fábio de Olivet, por exemplo. Aí, Boa, vamos lá. Você tocou uma palavra, uma questão aqui que eu achei muito significativa, essa questão da pessoa, de repente, enlouquecer por acessar. A gente não vê isso só nessa tradição, mas, por exemplo, na parte de Ifá, quem vai estudar os Odus e tudo mais, é uma expansão infinita da consciência, a gente vê pessoas que vão, se perde a noção da realidade a partir disso. Então, eu achei bastante curioso, né, esse ponto. E aí me suscitou uma questão que é o seguinte, eu não sei se a minha associação vai estar adequada porque eu manjo um pouco da coisa, mas se a gente pensa que cada letra e a combinação dessas letras, elas formam os 72 nomes de Deus, os anjos, supostamente na teurgia, quando a gente vai trabalhar com isso, a gente está chamando de energias positivas. Então, o que poderia dar errado se eu estou invocando o espírito da divindade para me conduzir nessa jornada? Ou está errado o meu raciocínio? Eu ia falar que tem dois erros, talvez, aí conceituais, né? O primeiro que talvez muita gente faz, não é porque é energia divina que é positiva, né? Então você pode estar trabalhando com uma energia que é Gevurah, por exemplo, e é o julgamento divino. Então é uma energia divina, mas é uma energia que vem para te julgar, para destruir, para causar perda, tá? E essas são umas coisas que eu, por exemplo, bato com os meus alunos, justamente, os 72 nomes de Deus. Pouca gente sabe que aqueles 72 nomes é um dos conjuntos, né? Existem outros 72 nomes ocultos, e esses 72 nomes eles são entendidos como Gevurah, que é a energia de julgamento. Por quê? De onde que eles saem, por exemplo? São 3 versículos do Êxodo, que eles têm cada um deles 72 letras, né? E que estão narrando justamente aquela passagem que os egípcios estão perseguindo o povo de Israel, aí o povo de Israel está na beira do Mar Vermelho, começa a desesperar, né? Porque não sabe se vai morrer ou o que vai fazer. Aí o mar abre e engole os egípcios. Então são 3 versículos que descrevem que o povo de Israel ele era acompanhado por uma coluna de fogo e uma coluna de fumaça. E essas colunas invertem a posição. Essa é a chave do versículo, né? A coluna que ia na frente vai para trás e a coluna que vai atrás vai para frente. Então os cabalistas perceberam que você tem que ler um versículo na ordem correta, outro na ordem invertida, outro na ordem correta.
Só que você fazer essa inversão é justamente o aspecto de Gevurah, que é o que aconteceu com os egípcios, é você julgar uma nação pelos erros dela, a ponto de destruir ela no Mar Vermelho. Então, quando você está invocando 72 nomes, você está invocando Deus, só pelo lado do julgamento de Deus. E aí a Kabbalah fala, cuidado quando você invoca o julgamento divino, porque também, assim, geralmente a gente quer invocar para o outro, mas aí a Kabbalah fala, saiba que o primeiro julgado é você. Né? Se você está invocando a energia de julgamento, o primeiro sobre quem vai recair é você. Então, você está ciente do que você quer fazer? Vai em fundo. Né? Então, esse é o primeiro erro conceitual. Né? E o segundo erro conceitual, eu diria que mesmo aquilo que a gente chama de bom, a Kabbalah vai falar que pode ser problemático. Então, aquele velho exemplo, muito amor não quer dizer que é bom. Né? Muito amor pode estragar uma criança, por exemplo. Pode mimar a criança e fazer dela uma pessoa que não tem objetivo da vida. Aquilo em inglês chama de spoil mesmo, né? Você estragar a criança porque você sufoca ela de amor. Então, a Kabbalah ela vai mais naquela linha do equilíbrio que é o ideal, o caminho do meio. Não é porque uma energia é da direita ou da esquerda, boa ou má, que ela é só divina e porque ela é da direita ela é boa. Não. Tudo em excesso faz mal. Então, eu diria que esses dois erros é o que fazem a gente falar. Cuidado com a energia divina. Seja qual for o jeito que você se aproxima, pode dar problema. Né? Pode te fazer enlouquecer ou dar efeito colateral negativo. Eu tenho uma outra pergunta aqui, né, que surgiu quando o Marcelo falou sobre coração. Né? Quando a gente está estudando o Sefer Yetzirah, né, parece que o primeiro capítulo ele fala justamente do coração, né, esse aspecto do reino, que quando a gente vai ler na Torá, né, só fazendo uma contextualização, ele não significa sentimento, não significa emoção, né? É a sede dos nossos pensamentos, né? Como se fosse a nossa atual mente. E o segundo capítulo, que ele traz justamente os 231 portais, né, ele traz uma palavra, quando ele vai falar dos portais, que é Galgal, né? Perdoe a minha pronúncia. Tá certo. Né? Mas ela não significa só círculo, né? Ou muro, ela significa também ciclo. E a gente encontra na própria Torá uma série de pontos que abordam essa questão dos ciclos. Né? Seja o ciclo existencial, né? Que e haja luz e houve luz, né? Você tem um ciclo criativo-criador dentro desse processo, mas você também tem outras marcações. Como é que a gente consegue fazer essa união dessas ideias desses ciclos com esses portais e trazer isso para a nossa existência? Excelente. Esse conceito de Galgal que você traz, Paulo, eu diria que é um dos mais centrais do Sefer Yetzirah. E realmente, assim, muito resumidamente, o que ele está falando é que o ciclo da vida e da criação passa por Galgal. O ciclo, literalmente, né? É um círculo. E ele representa muitos tipos de círculo, né, ou de ciclos. Inclusive, vamos lembrar que o Sefer Yetzirah está falando dentro de uma cosmologia que se imaginava cada planeta com uma roda, né, ao redor da Terra. Então você tinha o círculo de Mercúrio, de Vênus, de Marte, e cada planetinha corre no seu círculo, né, na sua esfera celestial. Esse era o termo que, por exemplo, Ptolomeu dava. Então a ideia é que cada coisa está girando, e se você conectar nesse movimento giratório ou circular do mundo, você está entrando no próprio círculo cósmico. Então, não é à toa que os próprios 231 portões, como o Marcelo mostrou na tela, é circular. As Sfirot são esferas. A própria palavra esfera é de Sfirot. Né? A ideia é quase que assim, aquela ideia platônica de que o círculo é o movimento perfeito, que representa a vida, a divindade, a energia do mundo, e que tudo está nesse fluxo. Né? O Zohar, por exemplo, inclusive vai pegar o termo Galgalim e traduzir, digamos, para falar que você tem anjos chamados Zofanim, que são literalmente rodas. Né? O que esses anjos fazem? Eles são, digamos, a engrenagem do mundo, que faz o mundo rodar. Se os Zofanim não estão funcionando, as coisas não funcionam. É como se você tivesse posto lá uma barra de metal no meio da engrenagem da máquina e ela trava. Né? Se os Zofanim, por exemplo, por outro lado, estão ali com óleo, lubrificados e tal, a roda funciona e o mundo anda. Né? Então ele vai aplicar na astrologia, movimento de planeta, movimento de estrela, vai aplicar nos ciclos da vida. E no aspecto, por exemplo, dos 231 portões, tem várias aplicações. O Abulafia vai dizer que se você, por exemplo, faz uma meditação na ordem que a gente falou, do A para o Taf, do A para o Z, do Aleph para o Taf, você cria. Mas se você faz na ordem inversa, você destrói. Né? Então, por exemplo, as instruções lá do Golem, que a gente falou. Os comentários do Yetzirah que focam no Golem, eles vão dizer que para criar o Golem, você segue a ordem natural. Se você reverter a ordem, você está destruindo o Golem. Então, ou você põe vida ou você tira a vida. Né? O Abulafia vai falar que se você respira do Aleph ao Tav, você conecta com o intelecto divino. Se você faz o oposto, você conecta com
com o intelecto oposto, né? Com as clipot, com as forças negativas. Então, essa ideia de ciclo também é outra que aparece importante no Sefer Yetzirah, que tudo está ligado tudo. O início está no fim e o fim está no início. Ele fala, né? A gente tende a ver as coisas como separadas, como extremos, mas não existe. Quando você chega no extremo do início, é o extremo do fim. E quando você chega no extremo do fim, é o extremo do início. Ele fala que você deveria criar ao contrário, então seria Tav, Shin, Resh, seguir. Exatamente. E aí a você faz porta é o contrário. É para destruição, exatamente. Então, seja para criar o golem, seja para qualquer outra coisa. Né? Um exemplo que eu dou nas minhas aulas de Kabbalah prática. Vamos supor, Deus nos livre, que você está com uma doença, pode ser mais interessante usar na ordem inversa, para você eliminar aquela doença. Né? Por exemplo, eliminar um tumor, eliminar uma coisa. Agora, se você quer manifestar saúde, se você quer manifestar vitalidade, aí você talvez faça na ordem positiva. Então, tem esse uso. E é o que o Pedro perguntou, vai estar ligado a Gevurah e Hesed. Então, eu tenho 72 nomes que destroem, por exemplo, é uma energia de julgamento e redução de energia, e tenho de abundância. Né? Em astrologia, eu costumo comparar, às vezes, com Júpiter e Saturno. Né? O Júpiter, onde ele passa, ele dá abundância. E o Saturno, ele traz redução. Só que o Júpiter pode trazer abundância de coisa negativa e o Saturno pode reduzir coisa positiva. Então, você tem que saber como é que você usa as duas energias. Né? Deixa eu parar aqui. Eu tenho mais uma pergunta que ele fala assim, nos 50 portais, existe o Sefirah HaOmer, que você vai fazer exercícios com Sefer e Sefer, né? Então, eles são 49 portais mais um, que é esfera com esfera, e você vai combinando, né? Recede com recede, até dar o número. Tem alguma coisa parecida com esses portais que o pessoal faz, costuma fazer, que você já chegou a ver? Que aí seria quase um ano inteiro de prática, né? Se o cara quiser mesmo fazer tudo, a brincadeira. Exato. Não tem. Eu acho que por isso, Marcelo, pela questão de não é prático, né? Você mexer com 231. Então, com 50, até vai, é gerenciável, né? Você faz 50 dias, mesmo assim, é uma energia intensa. De cada 100 que começa, acho que uns 20 termina. Então. É que a Priscila fica chicoteando todo mundo lá para o pessoal fazer. Mas é difícil, né? No judaísmo é igual, né? Na primeira semana, todo mundo na sinagoga faz a contagem, na segunda semana já vem metade, na terceira, né? Quando está na 7ª semana, já tem, assim, o rabino e o cantor da sinagoga fazendo. Todo mundo não canta mais, né? É bem isso, é bem uma energia densa. Inclusive, na Kabbalah, o Homer é uma energia de denso mesmo, né? Então, nos 231, eu acho que não tem realmente por essa questão de... Não é prático. Você acaba escolhendo a dedo, como a gente falou. Eu pego as energias que eu quero trabalhar, né? Eu sei que está ligado a um planeta, um aspecto, uma criação, e foco naquilo. E aí vai da pessoa. Às vezes, eu faço uma prática de um ano, de um fim de semana, de meses, né? Dependendo do que eu quero desbloquear, digamos, na minha vida. E uma outra coisa que eu vi é de um autor, acho que em inglês, eu não achei o nome dele, que ele fala que você pode usar isso como um oráculo também. Então, com as cartas, com as letras hebraicas, você sorteia 2 cartas e aí, de acordo com a carta que você sortear, ela já te dá o portal aberto. E aí você interpretaria o portal, né? Isso existe. Exato. Vou aproveitar para dizer, Marcelo, não sei em qual dos Mayhem que eu participei, não sei se vocês lembram que eu mostrei um oráculo da Kabbalah, de cartas. Desde lá tem gente me escrevendo, me cobrando, você não vai lançar? Você não vai mostrar? Quem sabe um dia. Mas um dos casos clássicos de oráculo na Kabbalah é isso, é usando as letras hebraicas e você combina, né, as letras, às vezes sai uma palavra pronta escrita. Por exemplo, você vai fazer e sai lev, sai coração. Né? Aí você pode interpretar o que é esse coração. Mas mesmo que saia 2 letras que não formem uma palavra, é um dos casos clássicos mesmo. E aí, se você ainda lembrar que cada letra pode estar conectada à coluna da direita, da esquerda, do meio, fica um oráculo bem complexo. Né? Então, por exemplo, vamos supor que você faz lá o oráculo, sai Aleph com um Shin. E são 2 letras mães do Sefer Yetzirah, né? A do ar e do fogo. Então, você já pode pensar tudo que o ar representa, tudo que o fogo representa, e ali tem alguma resposta para o que você perguntou no oráculo. E aí você pode pensar que tem a manifestação positiva do ar, negativa do ar e equilibrada, né? Coluna direita, esquerda, meio. Então, é um oráculo bem complexo, você usa essas letras para formar palavras, e você ainda pode juntar isso com outras coisas. Por exemplo, você pode usar as letras com as vogais que a gente mencionou, com as firot, né? E tem outras coisas como, por exemplo, as marcas de cantilação. Lembra? Aí fica realmente um sistema bem complexo. Mas o básico, sim. Você tem as 2 letras para fazer oráculo. Oh, fantástico. Aí, cara, sempre é maravilhoso ter você aqui no programa. É isso aí. Alguém ficou com mais alguma pergunta? Porque aí eu vou fazer a pergunta maior, que é como é que a gente tem aula de hebraico com Yair, de Kabbalah?
que cursos que estão disponíveis, porque o pessoal está escrevendo aqui falando que ficou um loucão para estudar isso agora. Ótimo, ótimo. Eu tenho um plano de fazer, porque muita gente me pede hebraico para fins mágicos. Talvez pensar num curso para isso, né? Hoje o que eu tenho é um hebraico bíblico, né? Não é para fins mágicos. Claro que acaba ajudando, você acaba sendo alfabetizado e tal, mas eu tenho um curso de hebraico bíblico no meu site, quem tiver interessado. Ele está em 30 aulas, e o foco é para que a pessoa possa estudar os textos com autonomia. Seja a Torá, seja um Zohar, seja... O Zohar não que é aramaico, né? Mas textos clássicos que estejam em hebraico. Então, esse é o curso que eu recomendaria. Mas não descartaria, talvez aí num futuro, um hebraico para uso mágico, digamos assim. E para quem faz o meu curso da Maser Raziel, que é um curso de Cabala Prática, tem alguns níveis que a gente também esbarra nisso. Então, não chega a ser só um curso disso, mas tem uma parte que a gente acaba esbarrando. Como é que você usa letras, entonação, ressoar as palavras de poder, que a gente ama, né? Para você manifestar alterações da realidade. Por exemplo, com salmos, é outra ferramenta que a gente usa muito, né? Fantástico. Só para o pessoal que está escutando a gente, é Yair Alon com Y. Y-A-I-R, alon, tudo junto.com.br. O Yair, só tenho te agradecer. O pessoal que escreveu muito, a gente está fazendo um livro, né? Não sei se eu conversei com você, com a Priscila, que é sobre meditações, mas dentro dos arcanos do tarô, então pela visão ocidental. E a gente tem percebido que está cruzando muito com isso. E aí o pessoal falou, pô, então chama o Rabino para perguntar como é que é nessa parte, né? Porque quando a gente faz a meditação, cada um tem uma correspondência do arcano. Claro, isso não é da Cabala judaica, os judeus vão falar que a gente está maluco. Mas quando você fala do Aleph, você tem associações do Aleph com a figura do louco. Quando você fala do Beif, com o mago e a sacerdotisa, etc, etc. E quando você faz uma meditação, né, existe um livro chamado Meditações dos 22 Arcanos do Tarô. Eu ouvi falar. Que seria uma parte anterior a essa meditação dupla. E aí você tem, ele menciona que dá para fazer com 2, que daria 231 portais, que eles chamam, mas aí também o cara faz igual o Seferet Tzirah, ele fala que só que tem e não fez. Perfeito. Ele só cita o início do capítulo, como eu falei, né? E aí a gente falou, vamos fazer esse negócio, porque o pessoal estava insistindo muito para a Pri fazer. Excelente. Ela falou, foi Acho que fazer. você tem que fazer. E a hora que ela foi fazer, a gente percebeu, tipo essa parte do lev, do coração, que é das letras. Porque na meditação com o tarô, você vai olhar lá e vai ser, tipo, a justiça vai ser o Lamed, e o Beit é o mago. E aí você vai ter essa figura do próprio mago, que é o cara que constrói as coisas, que opera e tal, e a justiça, que é essa figura nobre, etc, e tal. E aí você tem toda a interação entre esses personagens, e eu falei, peraí, cara, isso é igual o portal. Perfeito. Que, na verdade, é uma mesmo... prova que o tarô veio da Cabala, é uma Cabala para analfabetos, vamos dizer assim. Pois é. Eu costumo dizer isso, Marcelo, é que o pessoal tem que lembrar é que o judaísmo, como outras religiões, por exemplo, o islamismo, eles têm um problema com imagem, né? Você tipicamente não desenha imagem, figura, você não fica meditando em imagem e figura porque tinha um risco da idolatria, né? Tem países islâmicos que até hoje não tira foto, por exemplo, porque você está representando, né, graficamente uma pessoa. Mas o cristianismo se desvencilhou disso. Então, quando você vai para o ramo místico cristão, você tem, é o que você falou, você desenhava vitrais para contar a história bíblica, você nunca vai ver vitral numa sinagoga, por exemplo. Você desenhou lâminas do tarô, onde cada carta tem todo um simbolismo, e aí você tem um adicional de meditação que no judaísmo você não encontra. Então, no judaísmo você tem que pegar, digamos, energia pura, como eu falei, no máximo você pega Vênus e Sagitário, né? Você pega fogo e água e medita nas coisas elementais, mas você não tem uma figura associada como no tarô. E quando você põe o tarô, fica um storytelling de verdade, pelo que você está falando, né? Você pega o louco com a justiça, o que eles encontraram, se conversam. Eles conversam é o que, se eu virar e falar, essa letra e essa letra, você vai começar a falar da letra e a gente percebe que é a mesma coisa. Então, com certeza. É quase que uma prova, assim, apesar da gente não conseguir academicamente provar, mas você tem 231 evidências de que o negócio está encaixando, você não está precisando nem forçar nada. O negócio entrou assim, igual aqueles encaixes perfeitos de engrenagem, né? Às vezes isso por si só já é evidência de que o negócio funciona, né? Não precisa a prova científica acadêmica, como você falou, né? Maravilhoso. Deixa eu começar, então. Traz para frente, então. Rodrigo Lutarques, suas considerações finais. Olha, todas as perguntas que eu tinha, ele foi respondendo aqui. Então, aí eu fiquei só assistindo a aula. Mas, assim, fantástico.
Vou pegar os cursos do Yair, com certeza que eu já estou namorando esses cursos. E eu acho que o pessoal vai querer um curso de 231 portais judaicos. Opa, vamos lá. Se eu puder. Que o de tarô vai ter, aí o Yair complementa. Faz a complementação. Principalmente por causa das pronúncias, porque para mim isso é uma coisa alienígena. O Paulo já está inteirado nelas, mas vai que eu pego, porque no financiamento do Marcelo vai vir um livro e vai vir as cartas, com as letras hebraicas. Maravilha. Eu pego, tô lá. E aí já faz um livro que já explica e faz o oráculo, faz tudo. Aí, já tem tudo. Já tem o oráculo, a ferramenta de meditação, a bulafiana, já dá para fazer tudo. Né? Legal. E aí, a gente vetorizou o negócio lá, o cara teve a manha, então eu vou te passar para o pôster. Então vai dar para fazer em camiseta. O pessoal que apoiar na primeira semana vai ganhar um pano de leitura de tarô, só que vai vir com a os mandala inteira. Genial. Você sabe que a origem desse símbolo que você mostrou é lindo mesmo. Ele acaba sendo uma mandala, né, de meditação. Então, ele não era para isso. Como eu acabei de falar, o judaísmo era meio contra até representar a imagem. Mas nas linhas mais modernas de Kabbalah, tipo um Kabbalah Center, né, eu já vi que eles começaram a usar como uma mandala. Você imprime, fica lindo, né, você pode fazer colorido, numa camisa, pôr num quadro, e você deixa o olho se perder ali, vai ver se já não acessa algumas coisas, né? Fica muito legal mesmo, como meditação. Com certeza. Robson Belli, suas considerações. Eu só tô com meu cartão de crédito esperando já sair o curso, já pegar o financiamento. Onde que eu passo o cartão para a gente poder já adquirir essas maravilhas? Mandar a maquininha para o Japão. Eu espero o curso de 231 portais também, viu? Tá bom, então. Vou anotar na lista para futuros projetos para lançar. Maravilha. André Correia, considerações. Cara, eu fico encantado com essas coisas, porque sempre explode assim, um monte de luzinha acendendo na minha tela de informações que eu nunca passei perto. Então, para mim, é sempre muito divertido ver esses assuntos. Por isso que eu não fiz perguntas, porque eu não tenho perguntas, porque eu ainda estou pegando o básico das informações. Então, eu só estou ansioso pelas novidades que vêm e um dia a gente senta para tomar outra Coca-Cola. E aí? Opa, já gostei da proposta. Filha. Pedro Pavan, suas considerações. Bom, eu achei maravilhoso e toda vez que eu discuto, eu só tenho vontade de escutar mais, Yair. Então, é isso aí, vamos nessa. Obrigado. Paulo Jacobina, suas considerações finais. Dá uma dica para o Pedro. O Yair tem o Zorra Diário no canal dele. Todo dia você consegue escutá-lo também. Né? E, mais uma vez, agradecer ao Ravi por estar aqui. Para mim é sempre um grande prazer ouvi-lo, aprender com ele, né? Para que ele possa iluminar um pouquinho o nosso conhecimento. Ele traz as palavras, a gente vai tentando decifrar essas palavras que ele vai trazendo para a gente. Muito obrigado. E aí, Alonso, suas considerações finais. Gente, eu confesso que nessa parte final eu sempre fico sem jeito. Vocês são muito, muito gentis, muito... Não tenho palavra para falar, de verdade. É um prazer inenarrável estar com vocês. Eu me sinto muito feliz, solto. É muito legal participar. Eu já falei quantas vezes você me chamar, Marcelo, e eu participo, acho muito legal. E queria agradecer, de verdade, o tempo de vocês, o carinho de vocês, as palavras honrosas. E saiba que eu também aprendo muito, as perguntas que vocês fazem, de altíssimo nível. É muito legal. É uma experiência, só tenho a agradecer a vocês. Muito obrigado. Maravilhoso. E vocês que estão escutando a gente, então, eu vou passar o do Catarse, catarse.me/231 portais. O livro obviamente, Cabala Ocidental, então é tarô, a meditação e tal, mas eu falo das letras, então aquilo que eu falei com o Ravi. Mas é uma palavra aqui, outra aqui, você medita nas letras, combinações. Mas eu já estou abrindo aqui, já o pessoal cobra ele depois, que aí a gente já faz um curso de completa tudo. E eu acho que o pessoal vai amar isso, né? Então esse financiamento vai ficar muito bonito. Então a gente fez colorido, com os portais, com a visão. Quer ver? Eu vou até... Saindo daqui eu já vou visitar lá. Deixa eu ver se tem um aberto aqui, para ver. Peraí. Aqui como é que ficou. Olha isso. Então a gente tem eu fiz com a Pri, então a minha parte eu coloquei uma visão de como é que essas duas letras se combinam. A Pri fez as visões do tarô. Então aqui, por exemplo, o mago e o diabo. Então como é que seria? O mago, ele vai até a caverna do diabo, o diabo está com essas duas figuras presas. Então como é que ele conversa com isso? O que tem a ver isso com Ain, que é o olho? Né? E aí a outra versão é o diabo tá caminhando e o mago chama o diabo para dentro da sua oficina.
né? Então, o que eles conversariam? E aí, nessa meditação, você aprende um pouquinho mais sobre tudo isso aí. Então, aqui, pela Cabala da Golden Dawn, é claro, tem as correspondências, né? Se você pegar a Cabala clássica judaica, vai ter umas diferenças aí, né? Mas a gente trabalha com a questão ocidental. É justamente aí que entra o Yair. Você vai olhar e falar, pô, mas tem uma diferença na Cabala judaica. Eu falo, e eu coloco no livro. Tem diferença, assim, assado. Eu sempre menciono, né? E aí é óbvio que agora a gente já tem alguém que a gente vai encher os picovar até ele ceder e fazer esse curso, que a gente já vai fazer. Já tem 6 alunos. Legal, legal. Obrigadão. Parabéns pelo projeto. Parabéns, Marcelo. Parabéns a todos vocês. Muito obrigado, viu? Foi fantástico ter você aqui. Obrigadão, Pedro, Paulo, André, Robson, Rodrigo e aí, vocês que acompanharam a gente. Então vai lá de novo, catarse.me/231portais, e a gente se vê aí no próximo Boteco dos Illuminati.